E as confusões continuam acontecendo lá em A Fazenda 16. E como você deve desconfiar, principalmente envolvendo o Sasha, as brigas têm acontecido aí por algum comportamento ou algo que aconteceu com ele. E eu mostrei agora pra você, você vai ver a seguir o que aconteceu em relação a isso e ao Sasha nessas confusões de hoje lá em A Fazenda. Sasha quer mudar a estratégia do Gui lá em A Fazenda 16 e salvar o Fernando. Olha só, o Sasha disse: o ideal seria nessa roça votar em Sidney. Tem que ver quem vai ficar na baia hoje. De repente ele vai para a baia hoje, se bem que ele não vai fazer a prova. Ele estava na prova passada, gente. Ele perdeu para o Gilson. Ele estava na baia. O Gui então disse: mas a gente estava falando que a flor veio para a gente isso. A gente leva em consideração sem ser a roça individual, mas que a gente ganhe mais votado. Entendeu? O Sasha é ótimo, mas se o mais votado ser o Sidney, o ideal é colocar o Gilson. Pois é, como você viu, o Sasha pode estar salvando o Fernando por conta dessa estratégia lá em A Fazenda 16. Isso porque o Gui já tinha dito aí que o Fernando era a indicação dele para a roça de A Fazenda 16 nessa semana. Você acha aí que o Sasha ele tá errando ou não, salvando aí, tentando salvar o Fernando nesse momento em A Fazenda? Sasha colocou tudo pra fora sobre o que ele pensa do Sidney lá em A Fazenda 16. Pois é, no momento aí que ele estava com os colegas dele, com o G4, lá no rancho do fazendeiro, que é tipo um quarto do líder, o Sasha olhou para a foto do Sidney e teria dito o seguinte: tentei ser legal, tentei ser respeitoso e te tratar bem. E você, não sei porquê, entrou numa comigo. Achou que eu era manipulador, estava tentando cancelar o teu poder. Você está tendo alucinações, querido. Começou a se comportar como uma criança para fazer bullying comigo. A partir disso, passei a te desprezar. Eu não quero mais papo contigo. Você já mostrou quem você é. Cara, você construiu um personagem e ri assim, ha 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 ha, imposta a voz na hora de falar. Você não é humano, cara. Quando você mostra teu lado humano, você mostra teu lado mais baixo. Infelizmente, você já vai se embora desse jogo. Essa foi a fala, o desabafo do Sasha sobre o Sidney. O Sidney não ouviu, né? Ele falou isso para os outros três aí do seu grupo. O que você achou dessa fala do Sasha em A Fazenda? Num momento de desabafo com os seus amigos, o Sasha de A Fazenda 16 falou aí sobre o que ele espera da Flora, como ele vê a Flora nesse momento. Ele disse: elas duas, Flora e Vanessa, têm muita coisa em comum, se escondem atrás dos grupos, não têm personalidade própria, adoram ficar do lado de alguém agressivo e que xinga bastante. Aí ele falou umas palavras meio fortes. A diferença das duas é que a Flora tem mais personalidade e humor, e acredito mais nela como mulher que a Nessa. Nessa sempre foi protegida por uma família muito rica, que nunca deixou ela fazer nada e ainda está tentando encontrar nessa vida. Flora era uma grande decepção, porque poderia ser uma grande jogadora. O medo acabou com as duas. O que você achou desse desabafo do Sasha, que para algumas pessoas foi muito pesado nessa simbologia toda que ele usou para explicar o porquê ele está decepcionado, principalmente com a Flora? Você acha que o Sasha passou ou não dos limites aqui? Fernando está sendo debochado na web por conta aí do que ele vem matutando, vem planejando na cabeça dele em relação à roça de A Fazenda 16 que ele pode ir. O Albert perguntou: em qual aspecto? O Fernando disse: de eu já ter ido para duas roças, que é uma pessoa que já está com perfil de jogador, mas formado com o público mais cedo, que o público já conhece. Tem gente que não tem perfil de jogador formado há
até agora. E talvez a chance de eu voltar é maior do que das outras pessoas. Pois é, essa fala do Fernando aí tá dando o que falar na web, porque o pessoal tá debochando, dizendo que é ele cair na roça de novo, que ele vai ser eliminado de A Fazenda 16, por conta das brigas que ele teve com o Sasha e, claro, o público acabar aí tomando o lado do Sasha, ficando do lado do Sasha e não gostando do comportamento do Fernando com o Sasha. Qual que é a sua opinião dessa fala do Fernando? Você acha aí que ele realmente pode voltar se ele for numa roça, ou ele já sai aí com uma grande rejeição? Sasha voltou aí a ser debochado na web e criticado porque ele não acredita no favoritismo do Sasha que o Sasha vem tendo lá em A Fazenda 16. Ele disse: "É impossível que ele tá com essa preferência assim. Flor, não acredito nisso não." A Flor então comentou: "Não é preferência, foi o que o Albert falou. As pautas foram um exagero. Eu falei pra Flora hoje, ela tava gritando com todo mundo. Ela se meteu e ele gritou com ela. E ele foi lá na frente dela e falou: Flora, você vem falar e eu tô nervoso? Me perdoa." Ela não quis ouvir. Quando fui contar isso pra Flora, a Vanessa falou: "Não acredito que você tá defendendo o Sasha." E não é defendendo, é contando o que eu vi. Revoltada, ela levantou e saiu. Pois é, como você tá vendo, o Fernando, com tudo que ele viu e que contaram pra ele em A Fazenda 16, ele acha que não, que o Sasha não é o grande favorito para vencer a Fazenda. E com isso o pessoal tem debochado dizendo, né, que é literalmente isso que está acontecendo. Qual que é a sua opinião? Albert virou piada na web por conta aí do que ele falou em relação ao Sasha lá em A Fazenda 16. Numa conversa, ele disse o seguinte: "Não sei, o fato desse cara não ter saído é para segurar o suspense. De verdade, a Flora, você acha que ele não ganha?" Albert: "Olha, Flora, não posso subestimar ninguém, mas se um cara desses ganhar esse game, de verdade, eu perdi o meu tempo aqui." A Flora: "Eu tenho a mesma sensação." Pois é, essa fala aí dos dois, esse desabafo da Flora e do Albert virou de certa forma uma piada na web, porque é exatamente isso que está acontecendo. É o Sasha que é o favorito, com todos os últimos acontecimentos, a ser o grande campeão de A Fazenda 16. Claro que a gente pode ter reviravoltas, como por exemplo o prêmio indo para o Yuri ou até para o Gui, que também são muito queridos na web, mas a gente sabe que meio que o público tomou uma decisão de adotar o Sasha e fazer dele o campeão, o que pode provavelmente acontecer. Qual que é a sua opinião sobre esse pensamento do Albert? Sidney está sendo acusado de ser invejoso com o Sasha lá em A Fazenda 16 por conta do que ele vem comentando repetidamente sobre o Sasha. Ele disse: "Em relação à agressividade, é uma leitura muito simples, gente. As pessoas que saíram, Suelen, Love, etc., assumiam a sua agressividade. A dele é camuflada. Ele simplesmente é tóxico na agressividade dele. É radioativo. É invisível, entende? Ele mente, medita a verdade, muda a ordem da frase, e aí pode. É a inteligência dele." O Albert então disse: "É a técnica de conversa dele. Ele não vai a extremos." Aí a Flora: "Só vai aos extremos com mulher." O Sidney então concluiu: "É ele essa pessoa. Lá fora estão vendo uma pessoa controlada que joga nessa maldade e covardia, mas não se excede." Pois é, essa fala do Sidney tá dando o que falar, porque muita gente achou simbolicamente muito pesado tudo que ele colocou. Qual que é a sua opinião sobre essa fala dele sobre o Sasha?